Você pode estar prestes a sofrer um infarto ou AVC e nem faz ideia. O número de casos disparou nos últimos anos. Gente que parecia saudável, de repente, cai no chão, sem aviso, sem chance. Mas o corpo sempre avisa antes, e a maioria ignora os sinais. Hoje você vai entender o que realmente está causando essa nova epidemia silenciosa e o que você pode fazer agora para se proteger antes que seja tarde demais. A verdade escondida por trás do aumento explosivo de infartos e AVCs. A epidemia silenciosa que está matando antes do tempo. E como você pode evitar isso, mesmo com pressão alta ou diabetes? Você já parou para pensar por que tantas pessoas aparentemente saudáveis estão morrendo de infarto ou AVC de forma repentina? Pessoas que não fumam, que caminham de vez em quando, que fazem exames anuais, que tomam seus remédios direitinho, mesmo assim caem, desmaiam, sofrem um derrame ou simplesmente não acordam no dia seguinte. Essa nova realidade tem nome: epidemia vascular silenciosa, um fenômeno que está crescendo todos os anos e que vem assustando até os próprios médicos. E o mais assustador, ela não avisa, não dá sinais claros até ser tarde demais. E está atingindo cada vez mais pessoas entre 45 e 70 anos. Talvez você conheça alguém que faleceu assim, um parente, um amigo, um vizinho. A sensação é sempre a mesma, mas ele parecia tão bem. O que quase ninguém percebe é que o coração e o cérebro avisam, sim, mas esses sinais são confundidos com cansaço, estresse, idade ou até ansiedade. Dor leve no peito que vai e volta. Cansaço excessivo ao fazer tarefas simples. Formigamento no braço, na mão, na perna. Dificuldade de concentração. Pressão que oscila, mas logo se estabiliza. Todos esses são avisos silenciosos de que algo está errado nos seus vasos sanguíneos. Mas o mundo moderno nos ensinou a ignorar o corpo e seguir em frente. Essa nova epidemia tem causas muito claras, reveladas por décadas de estudos científicos: alimentação inflamatória e rica em ultraprocessados, estresse crônico, cortisol elevado e noites mal dormidas, sedentarismo oculto, mesmo em quem se movimenta, medicamentos usados de forma contínua sem ajuste ou revisão, excesso de estímulo digital, luz artificial e isolamento. O corpo humano não foi feito para viver sob esse ataque constante, mas a rotina moderna exige. E aos poucos, os vasos endurecem, inflamam, entopem. O cérebro sofre, o coração não suporta. É por isso que hoje temos homens e mulheres de 55 anos infartando como se tivessem 80, e pessoas de 40 sofrendo AVCs por causas até então consideradas raras. Mas isso pode ser evitado. A ciência já comprovou que é possível reverter esse cenário com ações simples, naturais e extremamente eficazes, desde que você saiba exatamente o que está fazendo. Hoje você vai descobrir o que está realmente por trás do aumento de infartos e AVCs no mundo moderno. Por que essa epidemia é muito mais perigosa do que parece e como ela engana até os médicos. Quais são os 5 principais sinais que o seu corpo dá quando está à beira de uma tragédia? O que estudos recentes revelaram sobre a inflamação vascular silenciosa e, o mais importante, como você pode proteger seu coração e seu cérebro, mesmo que já tenha problemas como pressão alta, colesterol ou diabetes. Tudo isso sem depender apenas de remédios, sem soluções milagrosas. Apenas com informação clara, decisões práticas e hábitos cientificamente validados. Porque se você tem mais de 50 anos, não dá mais para contar apenas com a sorte. É preciso consciência, ação e uma mudança de postura diante do que está acontecendo. A maioria dos infartos e AVCs de hoje são consequência de hábitos ignorados por anos. Mas a boa notícia é que com o conhecimento certo, você pode mudar esse destino e viver com muito mais segurança, autonomia e saúde nos próximos anos. A decisão é sua: ignorar ou agir, esperar o susto ou se proteger de verdade. Porque o tempo pode ser seu inimigo ou seu maior aliado. Por que essa epidemia é silenciosa e perigosa? Nos últimos anos, o aumento de infartos e acidentes vasculares cerebrais, AVCs, tem chamado a atenção de médicos,
pesquisadores e especialistas em saúde pública, não apenas pelo crescimento dos números, mas pela forma silenciosa e traiçoeira com que essa epidemia se manifesta na vida das pessoas. Ela é silenciosa porque seus sinais e sintomas são frequentemente discretos, vagos e facilmente confundidos com problemas menores, como cansaço, estresse ou pequenas indisposições cotidianas. Essa característica torna a detecção precoce difícil, e as consequências desse atraso podem ser devastadoras. O corpo humano tem uma capacidade incrível de adaptação e compensação. Quando os vasos sanguíneos começam a apresentar danos, seja por acúmulo de placas, rigidez arterial, inflamação ou outras alterações, muitas vezes não há dor nem sintoma imediato que possa alertar o indivíduo. Essa ausência de sinais claros dá uma falsa sensação de segurança, e as pessoas continuam vivendo suas rotinas normalmente, ignorando o que está acontecendo por dentro. Essa falsa sensação de segurança é, de fato, um dos maiores perigos dessa epidemia. Afinal, enquanto o corpo sofre silenciosamente, as artérias vão se tornando menos flexíveis, o fluxo sanguíneo diminui, a pressão arterial pode subir e o coração passa a trabalhar em condições cada vez mais adversas, tudo isso sem que o indivíduo perceba. Além disso, os fatores do estilo de vida moderno agravam esse quadro. A alimentação inadequada, o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares, gorduras ruins e sódio, promove inflamação crônica, que acelera o desgaste das paredes arteriais e favorece o surgimento da aterosclerose, o acúmulo de placas que entopem os vasos. Estresse crônico. A rotina acelerada, o excesso de preocupações e a pressão constante fazem com que o organismo libere hormônios como o cortisol em níveis elevados, o que, a longo prazo, prejudica a saúde cardiovascular, eleva a pressão arterial e favorece o endurecimento das artérias. Privação de sono. Dormir mal ou em poucas horas impede a recuperação adequada do corpo, atrapalha o equilíbrio hormonal e favorece o aumento da pressão arterial e da inflamação. Sedentarismo disfarçado. Mesmo pessoas que dizem andar um pouco ou fazer alguma atividade, muitas vezes não atingem o nível necessário de exercício para manter o sistema cardiovascular saudável. A falta de movimento regular e intenso agrava o risco de doenças cardíacas e cerebrais. Fatores genéticos e metabólicos. Pressão alta, diabetes, colesterol elevado e obesidade são fatores que, quando combinados com os hábitos inadequados, aumentam exponencialmente o risco de infarto e AVC, muitas vezes sem apresentar sintomas prévios. Outro aspecto crítico dessa epidemia é a dificuldade que as pessoas têm em reconhecer os sintomas iniciais. Muitos dos sinais que indicam que o corpo está em perigo são confundidos com problemas comuns do dia a dia. Dores de cabeça frequentes e inexplicadas são atribuídas ao estresse ou à rotina intensa, sem investigar causas vasculares. Formigamento, fraqueza ou dormência em membros são muitas vezes vistos como problemas musculares ou nervosos, quando podem ser sinais precoces de problemas circulatórios. Cansaço excessivo, mesmo sem esforço intenso, é desconsiderado ou atribuído à idade, mas pode indicar que o coração não está funcionando bem. Alterações temporárias na visão são ignoradas ou justificadas pela fadiga ocular, quando podem ser manifestações de problemas vasculares cerebrais. Essa falta de atenção e conhecimento permite que a doença avance até um ponto crítico, quando então acontece o evento grave, o infarto ou o AVC, com consequências que podem ser fatais ou deixar sequelas permanentes. Por isso, essa epidemia é tão perigosa. Ela engana o corpo, engana a mente, engana a percepção. Ela se esconde nos detalhes, nos sintomas leves, nos momentos que parecem passageiro, até que é tarde demais. A única forma de enfrentar essa ameaça silenciosa é conhecendo profundamente os sinais, os fatores de risco e, principalmente, as medidas que podem ser adotadas para prevenção e proteção. Ignorar os sintomas e o impacto do estilo de vida atual é aceitar uma sentença sem nem mesmo saber. Mas quem busca informação, quem entende o funcionamento do próprio corpo, quem age com consciência, pode mudar essa trajetória
e garantir uma vida mais longa, saudável e plena. A epidemia de infartos e AVCs é silenciosa porque depende da nossa distração, da nossa falta de cuidado com nós mesmos e da rotina acelerada que não nos permite parar para ouvir o que o corpo está dizendo. Mas essa mesma epidemia pode ser derrotada pela consciência, pela atenção e por ações simples, eficazes e científicas. A decisão de mudar está em suas mãos. Os 5 sinais mais ignorados de que o risco está próximo. É comum que as pessoas só se deem conta do perigo real quando um infarto ou AVC acontece de forma inesperada, porque o corpo dá avisos antecipados que são quase sempre negligenciados, subestimados ou confundidos com problemas menos graves. Esses sinais são as luzes amarelas que precedem o desastre, e reconhecer esses sintomas pode salvar vidas, evitando sequelas irreversíveis ou até a morte precoce. Aqui estão os 5 sinais mais comuns, mas que quase ninguém percebe como alerta real de que o risco está cada vez mais próximo. Dor, desconforto ou pressão no peito, mesmo que leve ou intermitente. Muitos acreditam que a dor de infarto é sempre forte, imediata e insuportável, mas a verdade é que, na maioria das vezes, ela pode se manifestar como um desconforto leve, sensação de aperto ou queimação que aparece e desaparece. Essa dor pode se irradiar para o braço, pescoço, mandíbula ou costas, e é um sinal claro de que o coração está sofrendo por falta de oxigênio, resultado do entupimento das artérias coronárias. Ignorar essa sensação é um erro grave. Falta de ar sem explicação clara, mesmo em atividades rotineiras. Sentir dificuldade para respirar ao realizar tarefas simples como subir escadas, caminhar um trecho curto ou até mesmo ao se movimentar dentro de casa pode indicar que o coração está fraco e não está conseguindo bombear sangue suficiente para suprir as demandas do corpo. Essa falta de ar pode vir acompanhada de cansaço extremo, sensação de fraqueza ou palpitações, e é um sinal de que o sistema cardiovascular está comprometido. Formigamento, dormência, fraqueza ou perda de força em um lado do corpo. Sensações súbitas de formigamento ou perda de sensibilidade em braços, pernas ou no rosto, especialmente se acompanhadas de fraqueza ou dificuldade de movimento em um lado do corpo, são indicativos claros de que o cérebro está sofrendo com a redução do fluxo sanguíneo, podendo ser um sinal precoce de AVC. Muitas pessoas ignoram esses sintomas, confundindo-os com cansaço muscular ou problemas nervosos menos graves, o que pode levar a consequências sérias: tontura frequente, desequilíbrio ou desmaios repentinos. Sentir tontura repetida, dificuldade para se manter em pé ou episódios de desmaio indicam que o cérebro está recebendo menos oxigênio do que deveria. Esses sintomas podem parecer passageiros, mas são um sinal de alerta importante de que o fluxo sanguíneo cerebral está comprometido. Ignorar essas manifestações pode levar a quedas, acidentes e eventos vasculares graves. Alterações repentinas na visão, fala ou entendimento. Problemas como visão turva, dupla, perda momentânea da visão em um olho, dificuldade para articular palavras, fala arrastada ou dificuldade para compreender frases simples são sinais vermelhos de que o fluxo sanguíneo no cérebro está bloqueado ou reduzido. Esses sintomas são frequentemente ignorados ou subestimados, mas são sinais claros de um AVC iminente e exigem atendimento médico imediato. Esses sinais raramente aparecem sozinhos e geralmente são intermitentes ou sutis no começo, o que leva muitas pessoas a não procurar ajuda rapidamente. Muitas vezes, eles são vistos como efeitos do estresse, cansaço ou da idade, e não como alertas reais de problemas graves. Por isso, a maior parte dos ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais ocorre sem aviso claro para a maioria das pessoas. Mas isso não significa que os avisos não estejam lá. Eles estão escondidos em sintomas que precisam ser levados a sério. Se você perceber qualquer um desses sinais em você ou em alguém próximo, não ignore. Procure atendimento médico imediato para avaliação e prevenção. Reconhecer esses sinais pode ser a chave para agir antes que um evento grave aconteça
e para preservar sua vida e sua qualidade de vida. A atenção a esses sintomas silenciosos pode ser a diferença entre um susto controlado e uma tragédia irreversível. O que a ciência já descobriu sobre as causas reais? Nos últimos anos, a medicina e a ciência avançaram muito na compreensão dos verdadeiros fatores que impulsionam o crescimento alarmante dos casos de infarto e acidente vascular cerebral, AVC. Embora condições como pressão alta, colesterol elevado e diabetes sejam reconhecidas como riscos tradicionais, estudos aprofundados revelaram que essas condições fazem parte de um quadro mais amplo e complexo, onde outros elementos desempenham papéis cruciais. Uma das descobertas mais importantes é que a inflamação crônica de baixo grau é a verdadeira vilã por trás do envelhecimento acelerado das artérias e da progressão das doenças cardiovasculares. Diferente do que muitos acreditam, não é apenas o colesterol alto que bloqueia as artérias, mas sim o processo inflamatório contínuo que danifica as paredes dos vasos sanguíneos, tornando-os rígidos, menos flexíveis e propensos a formar placas que reduzem o fluxo sanguíneo. Essa inflamação silenciosa pode ser causada por uma combinação de fatores, incluindo má alimentação, excesso de açúcar e gorduras trans, exposição a toxinas ambientais, tabagismo, estresse constante e até mesmo infecções crônicas que permanecem no organismo sem serem detectadas. Tudo isso cria um cenário onde o corpo está em estado de alerta contínuo, liberando substâncias químicas que prejudicam o sistema cardiovascular. Outro aspecto fundamental que a ciência vem destacando é o impacto do estresse psicológico crônico no coração e nas artérias. A produção constante de hormônios do estresse, como o cortisol, eleva a pressão arterial, promove a inflamação e interfere no funcionamento dos vasos sanguíneos, aumentando significativamente o risco de eventos cardíacos e vasculares. O estresse não é apenas um problema mental, mas um fator fisiológico que afeta diretamente a saúde do corpo. Além disso, os estudos indicam que o sedentarismo, mesmo em pessoas que realizam atividades físicas esporádicas, é um fator crítico que contribui para o enfraquecimento do sistema cardiovascular. A falta de exercícios regulares dificulta a circulação, reduz a elasticidade das artérias e prejudica o controle da pressão arterial e do metabolismo do açúcar. A qualidade do sono também foi identificada como um componente vital na prevenção dessas doenças. Pesquisas apontam que a privação crônica do sono ou o sono fragmentado contribuem para o aumento da pressão arterial, desequilíbrios hormonais e inflamação, fatores que elevam o risco de infarto e AVC. Outro ponto que a ciência destaca é a importância da interação genética com o ambiente. Algumas pessoas podem ter predisposição genética para problemas cardíacos, mas é o estilo de vida, alimentação, atividade física, controle do estresse, que determina se essa predisposição vai se transformar em doença ou não. Por fim, estudos recentes reforçam que a prevenção eficaz deve ir além do controle isolado dos sintomas como pressão alta e colesterol. É necessário um olhar integral que envolva a adoção de hábitos saudáveis de vida, mudança na alimentação, exercícios regulares, técnicas para controle do estresse e qualidade do sono. Conhecer essas causas reais e compreendê-las profundamente é fundamental para quem deseja proteger o coração e o cérebro de forma definitiva, evitando ser mais uma vítima dessa epidemia silenciosa. A ciência já mostrou o caminho. Agora é a sua vez de agir com informação e responsabilidade. E o principal, como se proteger de forma natural e eficaz, mesmo se você já tiver histórico de pressão alta, colesterol ou diabetes. Enfrentar o risco crescente de infartos e AVCs pode parecer assustador, especialmente para quem já convive com condições como pressão alta, colesterol elevado ou diabetes. Mas a boa notícia é que a ciência e a medicina natural mostram que é possível reduzir drasticamente esses riscos, mesmo com histórico, por meio de mudanças simples, práticas e eficazes no dia a dia. Primeiramente, é essencial entender que o tratamento tradicional, baseado apenas em medicamentos, muitas vezes não basta para proteger seu coração e cérebro a longo prazo.
Os remédios ajudam a controlar os sintomas, mas sem uma mudança real no estilo de vida, os fatores de risco continuam agindo silenciosamente, preparando o terreno para eventos graves. Por isso, a proteção eficaz exige uma abordagem integrada, que envolva hábitos naturais comprovados, ciência atualizada e disciplina. Aqui estão as principais estratégias que você pode começar a aplicar hoje para se proteger de forma segura e eficaz. Alimentação anti-inflamatória e nutritiva. Priorize alimentos naturais, frescos, ricos em fibras, antioxidantes e gorduras boas, como frutas, verduras, legumes, grãos integrais, oleaginosas, peixes ricos em ômega 3 e azeite de oliva extra virgem. Evite alimentos ultraprocessados, açúcares refinados, gorduras trans e excesso de sal. Essa mudança reduz a inflamação nas artérias, controla a glicemia e melhora o perfil lipídico. Exercícios físicos regulares e adaptados. A prática regular de atividade física, como caminhadas diárias, exercícios de resistência muscular e alongamentos, fortalece o coração, melhora a circulação, controla a pressão arterial e ajuda a regular o açúcar no sangue. Mesmo pessoas com limitações podem encontrar formas seguras de se movimentar, pois o importante é manter o corpo ativo. Controle do estresse e equilíbrio emocional. Técnicas como meditação, respiração profunda, yoga ou outras práticas que promovem o relaxamento ajudam a baixar os níveis de cortisol, reduzir a pressão arterial e prevenir o agravamento da inflamação vascular. O equilíbrio emocional é um pilar fundamental na prevenção de doenças cardiovasculares. Sono de qualidade. Dormir bem é vital para a recuperação do organismo. Estabeleça uma rotina de sono regular. Evite o uso de telas antes de dormir e crie um ambiente tranquilo e escuro para garantir que seu corpo tenha o descanso necessário para se regenerar. Monitoramento constante e acompanhamento médico. Mesmo adotando essas práticas naturais, é imprescindível manter consultas regulares com seu médico para monitorar pressão, glicemia e colesterol. Ajustes nos tratamentos e exames preventivos são essenciais para garantir que tudo esteja sob controle. Redução do consumo de álcool e abandono do tabagismo. O álcool em excesso e o tabaco são inimigos diretos da saúde vascular. Evitar esses hábitos é um passo fundamental para fortalecer o sistema cardiovascular. Suplementação consciente. Em alguns casos, sob orientação profissional, suplementos naturais como ômega 3, magnésio, coenzima Q10 e antioxidantes podem ajudar a proteger o coração e os vasos sanguíneos. A combinação dessas estratégias cria uma barreira natural e eficaz contra o avanço da epidemia silenciosa que assola o coração e o cérebro de milhões de pessoas. Mesmo que você já tenha histórico de pressão alta, colesterol elevado ou diabetes, essas medidas são poderosas para reduzir riscos, melhorar sua qualidade de vida e aumentar sua longevidade com saúde.